Fala, meus queridos, bora falar desse empate, né? Um empate com aquele gostinho amargo, né, Cruzeirense? Eu sei como você está se sentindo. Eu também estou assim, né? Nona rodada do Campeonato Brasileiro, para mais de 61 mil torcedores no Mineirão, o Cruzeiro não saiu do 0-0 contra o Atlético Mineiro, né? Nós tínhamos feito a análise aqui durante a semana em que muitos torcedores colocavam o Cruzeiro como favorito. Dentro da minha análise, pode ter sim favorito em clássico, mas para ter isso, na minha opinião, tem que ter um abismo muito grande. E eu falei que tinha vários fatores do Cruzeiro para essa partida que colocava o Cruzeiro à frente ao Atlético em vários aspectos. Fisicamente, taticamente, um time mais organizado, mais confiante e jogando melhor. Isso se provou inclusive na partida, apesar da não vitória no jogo do Mineirão. Mas é para nós entendermos e jogos assim, ainda com o Atlético, por exemplo, tendo jogado na quinta, o Cruzeiro na quarta, o Cruzeiro teve outras vantagens, além de jogar no Mineirão lotado com torcida única, mas são muito aspectos, né? E jogos assim decididos nos detalhes. O Cruzeiro se deparou numa partida hoje contra o Vespasiano, em que vai se deparar mais vezes aí durante a temporada e talvez não tinha encontrado esse cenário de um time jogando para empatar. Até o Mirassol, em um outro contexto, era um outro Cruzeiro, apesar de ser também o Cruzeiro do Leonardo Jardim, mas na estreia do Brasileiro não era um Cruzeiro estruturado como é agora. Mesmo assim, naquela estreia do Brasileirão, o Mirassol saiu em algumas oportunidades e não ficou com a postura que o Atlético hoje ficou. O Atlético respeitou demais o Cruzeiro e saiu no final da partida comemorando demais o empate. Isso mostra a evolução do Cruzeiro, inclusive em respeito dos adversários para um Cruzeiro neste momento. E olha que o Cruzeiro continua evoluindo, mesmo diante do empate, com um sabor amargo para a torcida do Cruzeiro, principalmente aos que tiveram no Mineirão e não conseguiram comemorar um gol do Cruzeiro e saiu com esse empate. Ainda assim conseguimos analisar que o Cruzeiro sim fez uma boa partida, criou chances, mas se deparou com um time que jogou para o empate, podemos assim dizer, e talvez nesses jogos o Cruzeiro se deparou então com um exemplo até para usar para as próximas partidas, onde possa evoluir nesse aspecto. Jogos assim são definidos em detalhes, onde você tiver uma ou duas chances claras, você precisa fazer. O Cruzeiro parece que chutou quatro vezes no gol, né? Finalizou mais 16 vezes, teve mais de 15 escanteios contra um do Atlético. Então, até em termos de números, mas não somente números, o volume de jogo do Cruzeiro foi melhor. Enfim, porém não saímos com a vitória, mas ainda assim, dentro da minha análise, o Cruzeiro mereceu a vitória e continua evoluindo e fica aí, né, logicamente, o exemplo para as próximas partidas. Jogadores, na minha opinião, todos bem. O Wanderson um pouquinho abaixo, porém as outras, eh, os outros jogadores, melhor dizendo, as outras peças foram bem sim, né. Destacar aqui a partida do Vidalba, Fabrício Bruno, o Kaique, o Fagner, o Romero, gostei da partida do Lucas Silva, do próprio Christian, Matheus Pereira também, Caio Jorge se movimentando bastante, enfim, eu acho que o único que ficou abaixo e destoou um pouco, porém não fez uma partida de todo ruim, foi o Wanderson. Um aspecto também que já temos falado, é uma característica do Leonardo Jardim, demorar a mexer, tem mostrado isso hoje mais uma vez, entrou com bolaça ali, depois com o Gabigol, eu teria dado mais minutagem para os dois, até um pouco antes, né, o Cruzeiro começou o primeiro tempo muito bem, terminou o primeiro tempo melhor, achei que no segundo tempo o Cruzeiro iria se impor ainda mais fisicamente, né, porém o segundo tempo do Cruzeiro foi um pouco abaixo em relação ao primeiro. Enfim, teve a bola no travessão no primeiro tempo do Lucas Silva, outras chances, um empate que coloca o Cruzeiro na terceira colocação do Brasileiro, sem terra arrasada, porque apesar de não termos vencido, continuamos invicto no Mineirão, porém se houvesse justiça no futebol, o Cruzeiro teria vencido essa partida, né. Então que o Cruzeiro possa ir agora contra o Fortaleza no Brasileiro, depois o Palmeiras, encontrar também aí, né, outros aspectos para evoluir nessa questão também de ser mais letal nas oportunidades, principalmente em jogos assim, onde são definidos nos detalhes, né. Teve a questão ali de uma não expulsão do Júnior Alonso naquele chapéu que o Christian dá ali no segundo tempo, tanto que o Cuca logo em seguida tira o Júnior Alonso. Teve a questão do pênalti ali, né, um duplo pênalti dentro da área, aquele
lance do Liam segurando o Fabrício Bruno, também teve o Christian, enfim, fato é, né, Cruzeiro não empatou não, venceu e subiu para a 3ª colocação no Brasileiro. Lembrando que a próxima rodada é o Fortaleza e tem Flamengo e Palmeiras, né, os 2 times que estão à frente do Cruzeiro se enfrentam na rodada. Sei que fica um gostinho amargo, mas ainda assim nesse empate eu vejo que o Cruzeiro tem evoluído, e é esse Cruzeiro que apesar de não ter vencido, e vai acontecer isso, não vai dar para vencer todas, mas eu fico feliz, porque há um mês atrás, expectativa para esse Cruzeiro evoluiu tanto que evoluiu, nós nem tínhamos. E parece que o Cruzeiro vai continuar evoluindo, e lembrando que daqui a pouco tem janela e com peças com o Leonardo Jardim direcionando, a tendência é o Cruzeiro melhorar ainda mais. Tamo junto, se inscreva no canal, compartilhe e também deixe o seu like. Até a próxima aqui no canal Cruzeiro Querido.